que diz respeito à duração dessa mudança de hábito em se sentir o bem-estar através dessas intervenções, Barbara Fredrickson fez uma revisão nas pesquisas existentes e ela chegou à conclusão que um instrumento muito eficiente para que isso se torne duradouro, que essa alteração se torne duradoura, seria a meditação. Antes de falar desse trabalho de pesquisa, eu queria falar sobre um trabalho do Martin Seligman com Tayyab Rashid, que propõe que quando há algum tipo de distúrbio psicológico, que o tratamento seja baseado em forças. Quando há algum distúrbio, quando há algo que está, por exemplo, como a depressão, existem forças sobrando e forças faltando. Então, por exemplo, na depressão ele cita que as forças que estão sobrando são a humildade, o excesso de gentileza, a perspectiva, o significado, tudo isso está vindo em excesso. Toda essa força vem em excesso. E algumas outras forças necessárias estão em falta. Então, qual seria o tratamento que ele identifica que seria mais eficiente? Minimizar as forças que estão em excesso e fortalecer as que estão em falta. Quando a gente fala em qualidade de vida, quando nós falamos em felicidade ligada a pensamentos positivos a maior parte do tempo, já foram identificadas quais são as forças necessárias e quais são os exercícios que nos trazem isso. Então, por exemplo, evidências mostram que quando a gente tem mais gratidão, gentileza, curiosidade, amor e esperança, existe maior satisfação com a vida. Isso vem até de um estudo do Park, Peterson e Seligman em 2004. E, por exemplo, quando falta para nós inteligência social, moderação, autorregulação, isso está associado a problemas psicológicos. É outra pesquisa realizada em 2012. Para que entra a meditação? A meditação vem justamente para exercitar alguma força que é necessária e que nós não temos. Porque a meditação ela vai além das outras atividades que nós comentamos atrás. Ela gera uma cognição, porque ela é ativa e ela é personalizada. Por isso mesmo, como ela foca a atenção, desenvolve a atenção naquilo que nós buscamos, ela acaba desenvolvendo novas habilidades psicológicas. Então é por isso que eu colacionei aqui esse trabalho de pesquisa da Barbara Fredrickson relativo à meditação. E esse resultado está muito ligado ao exercício da força que se buscava ali, que era, vamos colocar que seja o amor. Por isso, ela foi apta a trazer os resultados que nós vamos comentar aqui adiante. A meditação abordada nessa pesquisa é a LKM. É uma meditação que busca trazer para o coração emoções positivas e ternas em relação a outras pessoas. Foi um treinamento de 4 meses. Nesse treinamento, o objetivo seria compartilhar aquele afeto, aquela emoção positiva e afetiva que os pesquisados sentiam por alguém e buscar levar esse afeto para outras pessoas ou outra pessoa em específico que eles gostariam de ter o mesmo afeto positivo e havia alguma dificuldade nisso. O fato das pessoas buscarem treinarem-se para sentir durante essa meditação emoções positivas a maior parte do tempo, acabou refletindo no restante do dia delas. Então havia esse treinamento por 1 hora do dia, por exemplo, mas isso repercutia durante todo o dia. Na meditação eles perceberam que isso foi mais duradouro e que houve uma mudança sensível na personalidade, na forma de entender e compreender as coisas, com resultados na saúde, nos relacionamentos, etc. Quanto às intervenções menores sem ser meditação, as pessoas começaram a entender que a cada momento havia uma atividade diferente que trazia alegria e felicidade. Quanto mais diversificados esses exercícios, mais potentes eles ficavam. O último é um trabalho de pesquisa realizado na Índia. Eles partem do princípio de que o Dinner, por exemplo, disse que a felicidade, para haver mais durabilidade dessas intervenções e dos resultados delas na vida a longo prazo, ele concluiu que
ela deveria resultar em parte de, por exemplo, trabalhar por objetivos, de relações sociais estreitas, prazeres físicos renováveis e atividades de fluxo no cotidiano. Esse trabalho de pesquisa acha que para ver essa durabilidade também um ótimo instrumento, uma ótima ferramenta seria buscar o GRIT, ou desenvolver o GRIT. É definido como perseverança e paixão por objetivos de longo prazo. E quando se fala em felicidade duradoura, existir um objetivo a longo prazo e a pessoa se dedicar a alcançar esse objetivo, confiando que vai chegar a ele, utilizando os seus recursos, utilizando as suas forças e persistindo diante dos obstáculos, tudo isso traz felicidade. Isso coincide diretamente com o nosso trabalho aqui. Uma meta a longo prazo poderia ser eu trabalhar, eu viver dentro do meu propósito de vida e agir de todas as formas, com todos os meios, utilizando todas as minhas forças e sendo resiliente quando os obstáculos aparecessem. Traz felicidade, segundo essa pesquisa, e uma felicidade duradoura. Tudo se complementa. Cada intervenção complementa a outra. Então, de uma forma geral, primeiro foi exposto que é possível sim mudar hábito e buscar a felicidade controlando pensamentos, estando atenta e consciente ao que passa na nossa mente. Exercícios que nos ajudam a sair do 0 ou do 5 e chegar ao 10. E outras ferramentas eficientes que podem contribuir com isso, para essa mudança de vida. Por último, eu deixei o principal, o melhor. Todas essas ferramentas são eficientes, são necessárias e trazem resultado. Entretanto, existe um outro caminho que pode ser aliado a tudo isso. Tudo que a gente falou até aqui então foi sobre vigiar, foi algo mental. Nós estamos falando da nossa mente e de exercícios para que a gente controle a nossa mente, ela não fique vagando aleatória e nos escravizando na nossa vida. Agora vamos falar um pouco do espiritual. A Bíblia nos fala muito sobre tribulações, fala sobre ansiedade, sobre emoções negativas e ela nos traz soluções eficientíssimas, as mais eficientes possíveis para nos ajudar nisso. Esse trabalho mental que a gente vai fazer é de suporte ao espiritual. O espiritual tem que vir primeiro. Existem várias citações bíblicas que nos ensinam sim outros caminhos para que a gente se sinta seguro, que nós possamos ter tranquilidade de continuar fazendo o que a gente está fazendo. Nós temos um Pai, nós podemos pedir para Ele a qualquer momento essa paz, essa tranquilidade. Nós podemos pedir para que Ele nos dê fé. Nós podemos pedir que Ele nos dê paz no meio do caos, que seja qualquer caos. Nada é tão grande que nosso Deus não possa mudar. Muitas vezes o nosso olhar está preso a circunstâncias que parecem catastróficas, mas você já percebeu que muitas vezes a gente, só pelo fato de passar a noite e dormir no outro dia, a situação já parece que não é tão dramática assim? Existe a necessidade de nós orarmos, de pedirmos a Deus que Ele nos dê essa paz, que Ele nos console nos momentos difíceis, que Ele nos ajude, que Ele abra portas, que Ele use pessoas para falar conosco, ou simplesmente que a gente peça para Ele nos dar a paz. É o caminho mais curto. Às vezes você está atribulado, Deus nos dá a paz e nos acrescenta fé pela leitura da Bíblia, por exemplo. Então muitas vezes a gente teve um dia difícil, complicado, ou está assoberbado com vários pequenos problemas, ou mesmo nem está entendendo por que está sem paz, está se sentindo ansioso, está se sentindo triste. O melhor a se fazer nessa hora é orar, é chegar, pega a palavra, baixa no seu celular um aplicativo. A gente tem tantos aplicativos, né, que muitas vezes não servem para nada. O melhor aplicativo que eu tenho no meu celular é a Bíblia. Existem planos que nos ajudam, que trazem leituras diárias, que acabam nos mostrando que tudo é passageiro. Nós tivemos problemas no passado que pareciam sem fim, que pareciam sem solução, e hoje a gente olha para trás e vê que eles eram pequenos às vezes. Ou mesmo que os problemas sejam poucos, mas eu estou sofrendo porque eu percebo que eu tenho tendência a ter momentos depressivos, pensamentos ruins.
Deus pode sim mudar isso em nós. O poder sobrenatural de Deus na nossa vida, que mesmo que tudo pareça que está desmoronando, Ele vem, Ele muda o que está se passando dentro do nosso coração, Ele muda o que está se passando na nossa mente. Simplesmente porque nós pedimos, porque nós oramos, nós confiamos que Ele vai estar naquela causa e Ele vai nos ajudar. E sobrenaturalmente Ele nos dá a paz. Esse é o primeiro socorro, sempre. Mas junto com isso, assim que Deus te der a paz, que Ele te dê a fé, que Ele incrementar a sua fé, te dê a esperança, o nosso papel é manter isso. E é nesse ponto que eu acho que esses exercícios são importantes. Tudo isso que nós falamos de vigiar o pensamento que eu tenho, exercitar outros tipos de atitudes que podem me levar a pensar, a agir, a reagir de forma diferente, trazer mais equilíbrio, trazer mais paz interior. Isso tudo é para usar junto, mas o principal é Deus que traz. Esse é um momento muito importante. Foi falado de vários sentimentos tóxicos nos últimos vídeos aí, na fase que a gente chamou de detox. E apesar de ter sido falado de uma forma, de eu ter buscado falar sobre ele de uma forma leve, nós sabemos quais são as consequências dessa intoxicação, que é espiritual, que é mental. E são momentos que a gente passa, como agora, nós estamos passando por um desafio mundial e nós sabemos que grande parte da população está sofrendo com problemas reais. E essas preocupações, esses problemas reais, eles não escolhem classe, eles não escolhem sexo, preferência política, todos estão nesse momento enfrentando desafios. Então eu queria assim dizer que não se deixe sucumbir por isso, não perca a sua esperança, continue. Busque a Deus, peça que Ele venha na sua vida, que Ele venha em socorro a você. E continue, permaneça na sua posição, faça o que você tem que fazer, mas não desista. Não desista de trabalhar contra tudo que sua mente quer te colocar de problemas. Problemas nós todos já passamos, nós já superamos e temos muitas vitórias. Busca lembrar as vitórias que você teve. Busca lembrar que vale a pena. Vale a pena. Se lembra de quantas vezes você passou por situações que você achou que não tinha solução. E você se angustiou, se desesperou, chorou dias, chorou semanas. E tudo se resolveu, você está aqui. Quantas pessoas nós conhecemos, quantas histórias a gente sabe de superação. A única coisa que você tem que ter agora é essa força espiritual, essa força mental, que é isso que vai te dar suporte, de passar por mais essa. Daqui a alguns anos você se lembrar e saber que tudo passou assim como os outros problemas passaram. No maior ou menor grau de dificuldade, com obstáculos maiores ou menores, tudo ficou no passado. Sempre vai haver uma forma, não acabou ainda. Se tá pesado, se tá difícil, se alimente de coisas que vão te fortalecer. Primeiro de tudo, ore a Deus, clame, peça a ajuda dele. Então não sucumba, não desista, isso também vai passar. Deus pode, dentro de nós mesmos, dentro do nosso coração, transformar esse cenário. E Ele pode mudar a realidade de todo mundo. Ele é poderoso, Ele fez tudo. Ele fez os pássaros, Ele fez as plantas, Ele fez você, Ele fez a mim. Ele pode qualquer coisa. Nada é impossível para Deus.